Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Café com Trader. Bruno Mazzoni falando por aqui, hoje segundona, dia 22. Vamos lá começar um giro sobre o nosso mercado nacional e também internacional e trazer o resumão para hoje, você que está de olho na Bolsa, segundona. Vamos lá! Muito bem, galera, essa semana deve ser marcada por um pouco mais de incerteza devido a essa expectativa. Quem acompanhou os noticiários no final de semana e até na sexta-feira, pôde perceber aí uma expectativa negativa em relação à onda da pandemia nos Estados Unidos, principalmente agora, não na nação inteira, que é enorme, mas com foco ali em Texas, Flórida e um pouquinho Arizona, que são as economias ou os estados que voltaram um pouquinho antes, de, em tese, entre aspas, estarem preparados para voltar, e a gente viu, e está vendo durante o final de semana um crescimento muito grande no número de infectados. E nós já tivemos semana passada movimentos como a Apple fechando algumas lojinhas no Texas, se não me engano foram 11, lógico que para a Apple é um número pífio, mas já é um sinal de que sim, em alguns estados a política vai ter que ser diferente devido a diversos fatores, alguns conhecidos como densidade demográfica, por exemplo, outros não. Então é muito importante acompanhar esse termômetro, não Estados Unidos nação, mas estados específicos, porque a gente pode trazer uma analogia para nós também, que também somos um país continental com região com maior densidade em tal lugar, tá certo? Isso é importantíssimo. Então os Estados Unidos traz um certo estresse para o mercado, enquanto a gente vive uma lua de mel com a Bolsa, com a nova queda da taxa de juros no curtíssimo prazo, nossa Selic é 2,25. Quem acompanha a curva do longo já percebe ali a inclinação há algum tempo e uma inclinação muito forte da nossa taxa de juros no longo prazo, está chegando aí a patamares de 8% já. Então, o que a incerteza domina ao longo prazo e já precifica, vamos dizer assim, uma Selic acima de 5%, longo prazo, que eu digo aí, você pode pôr semestre para frente, ano para frente, nós temos no curtíssimo prazo um juros pífio, que faz com que não só as empresas comecem a emitir ações em forma de captação de dívida, porque não tem mais graça emitir debêntures, por exemplo, ou a maioria delas fazem isso, mas também o investidor, pessoa física, pulando com tudo na Bolsa. Então a gente vê 2 milhões de CPFs cadastrados, há um ano atrás era uma briga danada para chegar a 1 milhão. Então a gente vê a dinâmica da Bolsa de Valores sendo inflada, mas com motivos, pois não há mais o CDI digníssimo. Então só um resumão aqui sobre a taxa de juros, para quem é novo aqui no canal, tá certo? Novo no mercado financeiro. A gente tem uma pressão de rentabilidade focada na renda variável e focada hoje no mercado de ações principalmente, que é o mais líquido. Isso torna o nosso movimento emergente, sustentado, um pouquinho a mais sustentado do que, por exemplo, economias que já são desenvolvidas. Nós temos muitos novos entrantes na Bolsa. Esse fato aliado ao mercado de commodities, ou seja, países emergentes produzem serviços e produtos básicos. Numa pandemia, produtos básicos são também essenciais. Então é muito melhor a gente garantir nossa batatinha ali, fritinha, doce, que seja arroz, feijão, carne, do que um iPhone nesse momento. Então provavelmente não, já estamos vendo isso, que setores básicos da nossa bolsa estão segurando volatilidade para nós aqui. Por mais que tenha ali Queiroz cutucando, por mais que tenha ali uma nova onda cutucando, tweets do Trump, um certo estresse no mercado global, o Brasil consegue segurar um pouco dessa volatilidade e entregar alguns resultados, simplesmente porque lá em março caiu tão quanto o resto do mundo, porém tem grandes blue chips do setor de commodities. Então isso segura um pouco a volatilidade e principalmente atrai investidores. Todo mundo vai continuar comendo, tá certo? Todo mundo vai continuar plantando ali para produzir comida. Então é importante saber disso para essa semana, porque a gente vai começar a ter movimentos dessa magnitude aqui. A gente vê fechamentos 0,05, a gente pode ter fechamentos neutros ou de 0, alguma coisinha para cima, 0, alguma coisinha para baixo, ou seja, perde aquela tendência. Não é nem V, nem U, nem L, é um negócio estático, simplesmente porque todo mundo não consegue enxergar, o mercado inteiro global não consegue enxergar uma nova perspectiva. Porém, eu, Bruno Mazzoni, não acho que a gente vai ter uma patada do urso agora, em junho, tampouco em julho. Se vier, vai vir, na minha opinião, em agosto. Tá certo? Vai vir, na minha opinião, em agosto. Queria colocar esse cenário para vocês,
Tá? Porque sim, algumas notícias podem vir a ser estressantes essa semana, principalmente nos Estados Unidos em relação à pandemia, pode trazer uma certa cautela e até uma venda, realização aqui no Brasil, porém o fluxo gringo e o fluxo de investimento está muito focado hoje no mundo em serviços básicos e o Brasil é um deles. Tá? O Brasil é um servição básico, por exemplo, commodities, tá? Exportação, dólar forte. Então a fuga do dólar que aconteceu em março e abril, tá, ocasionou quase que uma falta de dólar no mundo, mas beleza, lá subiu bastante, ações principalmente de tecnologia e e-commerce. Agora, com o valuation lá nas alturas, começa a ter fluxo, respingar fluxo em emergente. Então me parece, enquanto o mundo sofre um pouquinho, isso no mercado financeiro, não só na pandemia aqui, né, que todo mundo sofre sem dúvida nenhuma, me parece que o capital pula. Tá, das techs dos Estados Unidos, das grandes empresas desenvolvidas, pula de novo para material básico. Então a gente começa a ver fluxo na nossa bolsa, tanto no curtíssimo prazo, via, por exemplo, índice futuro, quanto no índice à vista. A gente vai ver os fluxos dos gringos se acumulando na parte compradora. Tá? Então pressão haverá de fluxo, na minha opinião, para o setor de commodities. Pode ser que a gente tenha um segundo round de commodities, do boom de commodities. Tá repetindo talvez um ciclo de anos como foi de 2002 até 2010. Bacana. Trazendo para vocês agora só o café clássico, né? Como que estão os mercados hoje? Então, Europa aberta, né? Nós temos aqui DAX caindo 0,19 e Reino Unido 0,04, ou seja, nulo. Tão nulo quanto o Japão, 0,18 de queda. Hong Kong um pouquinho mais azedo, 0,54. Então a gente vê já os mercados desenvolvidos ficarem comprimidos, né? Não tem aquela tendência, aquela pujança. Isso é junho, isso é maio, né? Está trazendo um pouco de realidade para a galera lá fora, enquanto nós aqui, na minha opinião, temos as commodities. Basicamente essa é a minha ideia para junho e julho, tá? Mercado básico aí. Bom, então mundo lateral barra queda, como vocês estão vendo vermelhinho aqui. Na parte direita, tá? Eu passo para o setor de energia primeiro. Então, petróleo negociando acima de $42 hoje, queda de 0,35, ou seja, até o petróleo está neutro hoje, tá? Mas negociando acima de 40 traz pujança, traz um cenário bem mais positivo do que março e abril para a Petrobras, por exemplo. Tá? Destaque para o petróleo aqui acima dos 40, minério de ferro sem tendência também, $103, forma ali 0,01 de queda. Então veja que nada com muita tendência hoje. Tá? Ouro subindo 0,30%. Tá? E o minério de ferro 103, ali um suportão já há 2 semanas. Interessante essa consistência e resiliência do minério de ferro. Setor agrícola, o que nós temos aqui? Café caindo. Esse sim, o setor agrícola hoje realizando um pouco mais forte. 0,88 de queda para café. Algodão, SLC, quem tem aí, é um dia um pouco mais estressante para a empresa, né? Menos 2,08 no preço do algodão, então é o destaque negativo. Enquanto soja e trigo estão neutros. Soja 0,14 de queda. Trigo 0,57 de queda, né? Um pouquinho para queda o trigo. E o açúcar, destaque positivo aqui nos grãos e commodities de alimento, né? Açúcar subindo 1,35 e já deixa aqui os 11 centavos para trás. Tá? Saiu dos 10 lá em março e está em 12. Então bom aí para São Martinho, Cosan, quem tem aí as ações. Milho, uma queda de 0,45 hoje. Neutro barra queda ao mercado de grãos com destaque positivo para o açúcar e negativo para o algodão. Tá? Passando agora para a proteína animal, o que eu trago para vocês aqui? Nós temos o futuro dos suínos. Quem acompanha o canal faz um tempinho, ou melhor, o café faz um tempinho. Suíno vai ficar ali muito provavelmente junho, julho e provavelmente agosto. Talvez junho e julho. Agosto volte mais uma tendência, é isso que eu estou apostando de alta. Tá? Mas 47,53, aquele valor que a gente discute aqui todos os dias. O suíno que é muito mais volátil do que o gado de engorda. Tá, nós pudemos acompanhar uma boa subida aqui dos suínos e todas as ações dos frigoríficos aqui do Brasil performando bem lá em final de março, mas principalmente abril. Tá? Principalmente abril. Agora nós temos o futuro de gados de engorda realizando um pouquinho, mas ainda em tendência de alta, o que deixa o setor resiliente. As ações ainda não retraíram aquilo que eu gostaria de que elas retraíssem, as ações de frigoríficos. Porém, o suíno já está naquele banho-maria faz um tempinho, né? Nesses 47 a 53 banho-maria. Ou seja, gado
traz as ações para cima, suíno dá aquela suavizada. Eu acredito que a gente sim vai ter um movimento de realização ainda nos frigoríficos, gerando mais uma oportunidade de compras aqui. É minha opinião como trader no caso aqui, né? Bom, voltando e falando dos índices futuros para você que opera às 9 horas, então S&P 1,10, tá? De alta, Nasdaq 0,88, Dow Jones 0,84, Nikkei fechou ali 0,63 de alta, tá? DAX 0,27 de queda, tá sendo negociada nesse exato momento. Aqui os índices todos sendo negociados, tá? Traz uma tendência, vamos dizer assim, de alta para a nossa abertura. Deve ser uma segunda-feira com a abertura até positiva para o nosso índice, devido a todas as compras dos gringos que já vão mostrar, porém não deve trazer tendência, mesmo no intraday deve cair para venda, tá? E deve ficar ali numa lameira danada, né? Um bom trade de resistência e suporte, né? Consolidação, é isso que eu aguardo para essa semana, devido à cautela aí de uma segunda onda. Tá? De olho no cenário político nosso aqui no Brasil, mas esse cenário político não tem como precificar. Então, eu, se fosse vocês, tá? Na minha opinião, melhor dizendo, né? Eu não vou ligar muito pro Queiroz, por exemplo, porque eu não tenho como controlar o Queiroz. É igual o Joesley, ele pode soltar uma bomba hoje, ou soltar uma bomba daqui a um ano, ou nunca soltar. Eu prefiro controlar aquilo que a gente, entre aspas, tem mais informação e é mais previsível, como, por exemplo, os reports dos Estados Unidos em relação a infectados, lá os pedidos de seguro-desemprego, tá? Aquela semana normal, né? Excluindo um pouco o cenário Brasil, porque é o gringo que está comprando aqui. Então, e o gringo está comprando material básico, provavelmente, né? Commodities e materiais básicos. Então, essa é a visão que eu tenho para a semana cautela, o que mostra muito o fechamento da semana passada, né? Do índice futuro, 0,05 de alta. Esse número aqui vai começar a ser cada vez mais presente, na minha opinião, na bolsa. Vai diminuir um pouco a intensidade da volatilidade, mas não quer dizer que é inversão de tendência. Só diminuiu a volatilidade. Vamos dizer, a banho-maria, a bolsa. É isso que eu imagino. Tá? Mas a gente vai atualizando dia a dia aqui. Bom, aqui eu trago para vocês o contrato de juros futuro. Então, aquela venda dos gringos, já sabendo que ia cortar, né? Ou pelo menos apostando no corte. Vendeu. O corte existiu? Põe no bolso. Então já há um arrefecimento aí no saldo vendedor, porque estão pondo no bolso o corte da Selic. Tá? Básico do básico do básico. Deve continuar umas comprinhas aqui durante a semana, mas no long, vamos dizer assim, até o fechamento do mês e rolagem do contrato, deve estabilizar. Esse movimento aqui, a estabilização. O juros está estável, com quedas somente a reunião do Copom. Basicamente isso. Não estão utilizando os juros como moeda de troca de hedge, por exemplo. Está bem segurança ali, né? Está bem estável essa venda sem tendência. Bom, dólar agora pela primeira vez em um mês o dólar tem saldo negativo. Isso mostra para a gente que sim, talvez os R$6 seja um limite ali no curtíssimo prazo para esse primeiro semestre. Tá? E traz para nós as atenções de compra, tanto para o índice futuro como para a bolsa. Tá? Então, o índice futuro, compra pesada, desde a rolagem aqui, lembrando que esse contrato vai até agosto, então seria interessante a gente observar as semanas que são compradoras para aproveitar comprinhas, scalps de compra na bolsa, tá? E se fizer a barriga para baixo, a gente vai tentar descobrir também quando que é esse sinal de venda, mas por enquanto compra no índice futuro, venda no dólar, isso lá do dia 17, aqui o índice futuro eu tenho dia 19 já computado, já no mercado à vista eu tenho só até o dia 17 atualizado, então essa subidinha, vamos dizer assim, essa resiliência Queiroz que a bolsa ofereceu, muito tem, na minha opinião, de fluxo comprador gringo, então o gringo comprou bolsa, tá certo? Semana passada e acompanhou o pullback. Então está bem sinérgico aqui a subida com o gringo comprando, a descida com o gringo vendendo, a subida também gringo comprando. Não há preço subindo agora sem gringo estar comprando. Isso é bom. Tá? Lembrando que no mercado à vista, que é esse gráfico que vocês estão vendo, o gringo tem um longo saldo vendedor. Então estão pondo no bolso e aproveitando não só para pôr no bolso, mas também para comprar uma ação específica ali a colar. Então é importantíssimo esse meio de ano aqui para separar o joio do trigo. Tá? Enquanto especuladores fazem a festa, tá? Durante março, abril, maio, junho, julho, provavelmente agosto, vai ser aquele mês de começo e agosto, na minha opinião, aquele mês mais claro de separação de o que é junk, do que é lixo e o que vai ser bom. Porque gringo já está comprando, já está pondo no bolso, mas não é tudo.
tá certo? Não é tudo que ele vai pôr no bolso, não é o Brasil inteiro que ele vai comprar, tampouco por longo prazo, né? Pensando em médio prazo, 1 ano, 2 anos. Tá? Então é importante esses meses de transição, eu já considero junho C, julho e agosto, que é o resultado 100% do corona, né? Que vai sair os resultados já das empresas impactadas 100% pela pandemia. Importante esse movimento aqui sinérgico, o gringo então só acompanhando, tá aproveitando pontualmente para comprar e realizar suas vendas, que é um grande saldo vendedor. Lembrando, gringo com saldo comprador na B3 e os institucionais continuando comprados na B3 é tendência, tá certo? Gringo e institucional vendendo é tendência. Então o que eu busco com tendência, que eu falei do médio prazo, 1 a 2 anos, é as duas compras. Tá? Então, por enquanto, gringo está compradaço no nosso índice futuro, enquanto o institucional brasileiro está vendido, porque está comprado em bolsa. Então, o institucional brasileiro está vendido no futuro e comprado em ações. O gringo está comprado em índice futuro e está comprando em bolsa. Então, a gente consegue ver que a parte complicada pode ser o índice futuro e o stock picking começa a separar, como eu falei, o joio do trigo, porque tem um player também comprando, que os dois players estão comprando. Um está comprando especificamente algumas ações e realizando suas vendas, tá? O outro está comprado lá nos 100 e tantos mil, que é o institucional brasileiro. Tá? Bacana. Bitcoin, no aguardo aqui das médias, na minha opinião, mesmo ponto de 8.985, nada a declarar aqui para o Bitcoin hoje. Tá? Ibovespa dolarizado, esse é importante, porque é um momento crucial aqui. Faz o nosso pullback que a gente comentou aqui, tá? Os 3 grandes pullbacks, se você for caprichoso mesmo, ele não tocou ainda, falta alguns centavos de dólares ali para tocar, mas vamos supor que toque. Aqui são 2 expectativas distintas. Ou você está otimista e acredita numa pernada de alta, que é essa pernada aqui, tá? É a mesma, tá certo? Ou você aposta em mais uma pernada de baixa. Tá? Então aqui é muito do feeling do trader ou da tendência para a semana. Tá? Eu acredito muito mais que essa semana aqui vai ser algo sem tendência. Tá? Um mastro aqui. Algo assim. Tá? Se tiver um rompimento, volta, mas fica. Não teremos tendência em junho, na minha opinião. Essa é o que eu imagino aqui para o setor, devido a essa resiliência que nós temos aqui Brasil, do setor de commodities, principalmente do setor de commodities. Tá, bacana. Petrobras, trago para vocês aqui numa região bem delicada, o que eu acredito para ela é que sim, ela deve ficar aqui entre 17,37 e 21,21 no curtíssimo prazo. Única resistência que eu tenho, 26,68, 27,32. Tá? E uma segunda patada, 13,93, 11,75. Dificilmente a Petrobras vai conseguir sofrer tanto se não tiver nenhuma reunião da OPEC, tá? Se não tiver nenhuma briga entre Putin e Arabix, tá? O barril do petróleo acima de $40 começa a ser bem sweet, bem doce para a Petrobras. Tá? Calendário econômico hoje, daqui a pouco, 8h27, 8h30, né? Vai ter o Boletim Focus. Ali você consegue ter um pouquinho de sensibilidade da opinião do nosso Banco Central, opinião do nosso Estado em relação ao crescimento de PIB, inflação, comentários sobre economia. Para quem é nerd e gosta, Boletim Focus é interessante. Tá? A única notícia que eu tenho para trazer para vocês de interessante hoje. Fora isso, nada aqui. O Powell não fala hoje, então suave na nave. Tá? Bom, principais oscilações de sexta-feira nós temos o quê? Oi, Cielo entrando aqui. Então quem acompanhou o Cielo, show de bola. Via Varejo continua muito próximo do follow-on, então aquela lameira. O que eu falei pro índice, né, para os mercados deve acontecer para Via Varejo no curtíssimo, né? Uma lateralização ali por causa do follow-on, mas depois provavelmente com o volume que ela tem, pancada para cima. Vamos ver, vamos acompanhar a Via Varejo. Aqui nas maiores altas eu não trago nenhum destaque, a não ser Gafisa, né? Gafisa subindo muito, quase R$1 na sexta-feira, isso é bem forte, bem interessante para o papel. Tá? Nas maiores quedas eu trago para vocês nenhum destaque, talvez o BID 4, farei BID e farei BEPAN também logo para vocês que estão acompanhando as fintechs. Fora isso, galera, muito obrigado. Eu fazendo esse formato aqui de uma vez só, numa lavadeira só esse café. Não deixem de visitar a descrição com os nossos tutoriais gratuitos e videoaulas também. E é isso. Espero vocês no próximo café. Eu que já devo criar um grupo do Telegram também, não só o canal, tá? Porque o canal só eu falo. Vamos criar um grupo também e um grupo especial para quem é assinante. Grande abraço. Tchau, tchau.